neste momento, convidar o líder Ivan Mazanga, que é o presidente da Liga Juvenil da Renamo. Saudações a todos. Eu, por ser o último, quis fazer um pouco diferente, não é? Todos estavam a falar com o microfone na mão, todos estavam com as suas anotações nos seus notebooks. Eu quero trazer no papel e não vou falar livremente, vou ler, porque se eu for a falar livremente vou levar muito tempo. Bom, quando fui convidado para este evento, foi com muita honra que tive tal prazer, mas também cometi uma indisciplina durante o momento em que eu estava a pensar neste momento. Cometi uma indisciplina porque eu fugi do tema. O tema que me foi colocado quando eu fui analisar falava de UAGP e tudo mais lá atrás. Portanto, eu tinha que estar a refletir acerca dos jovens de ontem e trazer essas reflexões do que os jovens de ontem fizeram para trazer aqui com os jovens de hoje. Então eu preferi sair desse tema e olhar para esses palavrões que estão ali, chamado juventude, chamado paz, chamado segurança. E esses palavrões nós tínhamos que trazer algum entendimento. Afinal de contas, o que é que nós entendemos por cada um desses pontos? Porque só a partir daqui iremos encontrar, se calhar, um ponto comum no qual nós podemos andar juntos. E nesse processo eu trouxe aqui uma vaga de ideias vagas acerca daquilo que é a juventude. Uma vez que estamos numa cimeira, é importante que operacionalizemos a nossa visão acerca do que é este conceito de juventude. Uma vez haver muita luta para caber nesta umbrella. Temos indivíduos que colocam a visão deste conceito também na perspectiva econômica, visto que para eles, em algum momento, há espaço para considerarmos jovens, indivíduos que, por exemplo, ainda não tenham conseguido adquirir um emprego, adquirir a casa própria, e por isso devem ser chamados de jovens, independentemente da sua idade. Existem outros que discutem a existência do jovem de espírito, ou seja, os jovens metafísicos. Nesses termos, analisam como é que a pessoa se comporta, como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa fala, e por aí, dependendo daquilo que é a nossa visão, podemos enquadrar estas pessoas como sendo jovens. Outros ainda emparelham a juventude com a jovialidade da sua aparência, ou seja, quanto mais oleado for o seu rosto, não é? Sem rugas e tudo, mais se intitulam de jovens. E outros mais ousados até já fizeram à frente de mim flexões. E ainda me revelaram a quantidade de rodadas de amor que conseguem fazer lá nas suas casas. Isto tudo para me provarem que eles continuam sendo jovens. Dentre outros aspectos que levantam, tudo para continuarem a ser chamados de jovens. Portanto, são tantas as definições acerca do que é ser jovem, mas delas nós preferimos usar um critério que consideramos mais objetivo, tangível e consonante com a demografia. Sendo assim, nós consideramos jovens a todo aquele com idade máxima de 35 anos de idade. E não estou a trazer esta definição em benefício próprio, uma vez que hoje, este mesmo hoje, é meu aniversário e completo 35 anos de idade hoje. Ou seja, estou na fronteira. Ou seja, estou na fronteira daquilo que eu próprio considero sendo jovem. Estou na fronteira para carimbar o meu passaporte para outra margem. E os meses que me separam do meu próximo aniversário são as pessoas que estão a seguir a bicha que vai levar até o guichê e vai me autorizar a transição para outra margem. Mas o que percebo acerca da resistência em se aceitar que já não se é jovem é o fato de se colocar este conceito como antônimo de velho ou idoso.
o que não é verdade. Há aqui no meio a idade adulta. Só que esta fase é mais exigente, porque não permite muitos erros, uma vez que, teoricamente, já se aprendeu o suficiente para se agir com a devida maturidade e ou responsabilidade. Enquanto que o jovem ainda pode ser perdoado pela sua suposta imaturidade, está no estado de graça. Ao velho ou idoso pode-se imputar o cansaço, ao adulto já não tem esta moratória. Daí vermos muitos quarentões, cinquentões a espumarem que são jovens. É tudo para fugir da responsabilidade acrescida. Eu conheço uma senhora cantora muito boa, chamada Mrs. Ave. Ela cantou Eu Sou Quarentona, mas coloco meninas de 20 no joelho. É justamente isto que nós temos que assumir. A partir do momento que atravessamos a fronteira dos 35 anos, vamos abandonar o termo juventude e vamos passar a nos considerarmos adultos. Comecei esta reflexão pelo conceito mais fácil que é a juventude e que também me deixa um pouco mais confortável em abordar, para poder também tentar palmilhar um pouco o conceito de paz e segurança. Mas estou aqui também com algumas dificuldades, visto a complexidade destes termos, e ainda por cima estou a partilhar painel aqui com a minha masa lá do ISRE, a doutora Egna Sidumo, e lá no ISRE espero que não promova cautelarmente uma providência para que me seja retirado o meu título acadêmico lá, se eu não for aqui a definir como deve ser o que é paz. Mas, tendo dito esta questão, por exemplo, do jovem, a questão que sobra é, somos nós aqui presentes e os outros que nos ouvem, somos jovens? É uma questão de reflexão. A outra questão também tem a ver com paz. Tem alguém, um acadêmico, que define a palavra paz ao apontar os conceitos de uma paz negativa e uma paz positiva. A paz negativa, segundo esse ilustre professor, é a mera ausência de guerra, o que não elimina a predisposição para ela ou a violência estrutural na sociedade acontecer. E tem também a paz positiva, por outro lado, que implica ajuda mútua, educação, interdependência dos povos. A paz positiva vem a ser não somente uma forma de prevenção contra a guerra, mas também uma construção de uma sociedade melhor, na qual mais pessoas comungam desse espaço social. A paz positiva, que pode também ser operacionalizada como paz positiva direta, considera a bondade física e verbal, boa para o corpo, a mente e o espírito, de nós mesmos, mas também para os outros. Seria orientada esta paz positiva direta para todas as necessidades básicas, falou-se aqui de Maslow e companhia, a sobrevivência, o bem-estar, a liberdade e a identidade. A paz positiva estrutural substituiria a repreensão pela liberdade, falamos aqui do fechamento do espaço público, a exploração pela equidade, falamos aqui da exploração dos recursos dentro daquilo que deve ser em comum, distribuição equitativa, reforçando-as com o diálogo em vez de imposição, falamos aqui também desta parte, integração em vez de segmentação, solidariedade em vez de fragmentação e participação em vez de marginalização. A paz positiva cultural substituiria a legitimação da violência pela legitimação da paz, da religião, do direito e da ideologia na linguagem da arte e da ciência nas escolas e nas universidades. Tendo palmilhado um pouco por esta questão acerca da paz, esta definição acerca da paz, perguntaria, em Moçambique, nós estamos em paz? E também continuarei esta minha aventura, que pode me custar títulos acadêmicos, entrando um pouco para falar da segurança, que temos aqui um expert em segurança também, com a doutora Egna. A segurança é mais comumente associada ao alívio das ameaças a valores que são por todos acarinhados, especialmente aquelas ameaças que, se não forem controlados, colocam em causa a sobrevivência de um determinado objeto num futuro previsível. Mas de que objeto estamos aqui a falar? E que precisa ser abraçado pela segurança? Estamos a falar da segurança do povo, da nossa segurança. É este que nós devemos acarinhar. E esta proteção da segurança humana não se resume unicamente no afastamento das ameaças das armas, mas é também uma preocupação para com a dignidade humana. É, em última análise,
o nosso foco deve ser para que uma criança não morra precocemente por motivos evitáveis, garantir que uma doença não se espalhe, uma tensão étnica não exploda, entre outros aspectos que garantam que o nosso espírito humanista não seja esmagado pela nossa vida humana. É conseguido manter isto, e conseguindo manter isto, podemos estar ao caminho da garantia da existência da segurança. E neste sentido, tendo terminado aqui, poderia perguntar: conseguimos garantir estas seguranças, que são várias? Nós estamos em segurança? Acho que não. Tendo partilhado esta vaga de ideias vagas, concluo que o papel dos jovens pode ser fundamental, porque foram eles, na sua maioria, fundamental na manutenção da paz, porque foram eles, na sua maioria, que se engajaram na implementação material do Acordo Geral de Paz, assim como o DDR, visto que eram eles que, na sua maioria, estavam diretamente engajados no terreno das operações militares, e quando chegou a voz do comando para que parassem com o engajamento militar, eles obedeceram. A guerra parou, a paz e o calar das armas chegou e desfrutamos por mais de 20 anos. Ou seja, até onde podiam, os jovens fizeram a sua parte, e bem. Tanto é que regressaram às suas bases, onde ficaram a aguardar pela sua integração nas forças regulares, como era preconizado pelo AGP. Tanto esperaram que até deixaram de ser jovens, e infelizmente as hostilidades militares eclodiram ou voltaram a eclodir em 2012. No início, os que se engajaram mais no processo de desenvolvimento da própria guerra foram os jovens, mas os jovens de ontem foram crescendo em idade e saíram do engajamento direto do campo de batalha e subiram para os postos de comando, em que passaram a ser eles, os jovens de ontem, a desenharem as estratégias e a entregarem os jovens de hoje para implementarem na linha do fogo. Ou seja, os jovens continuaram na constância da linha do fogo cruzado. Me parece ser a mesma coisa que continua a acontecer em termos de acesso aos lugares de tomada de decisão por parte dos jovens aqui neste país. Mas o central aqui é percebermos que a falta do cumprimento do AGP, do DDR, por exemplo, não foi algo protagonizado pelos jovens, mas por adultos que não cumpriram as suas responsabilidades. É por isso que continuam a se chamar de jovens, porque não querem cumprir suas responsabilidades de adultos. Vai daí que se consolida a ideia de instrumentalização da juventude por parte dos adultos, que alguns deles usam técnicas de espelho, falando a linguagem dos jovens, para que estes se identifiquem com eles e se engajem nas suas lutas. E essas lutas, se calhar, até eram evitáveis, quiçá desnecessárias e contraproducentes. É mais ou menos daquilo que o Eric Hartmann diz: a guerra é o lugar onde jovens que não se conhecem e nem se odeiam se matam entre si por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam entre eles. Portanto, este seria um ponto de partida para a nossa reflexão como jovens, de como é que nós nos engajamos um com o outro. Estamos à porta das eleições, momento que infelizmente é propício para a ocorrência da violência política. Será que estamos a validar o pensamento de Eric Hartmann? Porque quando visualizo o próximo boletim de voto, os 4 candidatos que estão presidenciais que estão lá, não vejo lá nenhum jovem. Mas será por estes que nós vamos levantar os nossos bastões e vamos rebentar as nossas cabeças uns dos outros até sangrarmos. Precisamos de uma luta comum que beneficie os que são realmente jovens e que seja de forma, nem que seja de forma simbólica. E uma das sugestões, só para terminar, é que promovamos, está aqui a minha antiga professora de Direito lá na Faculdade de Direito, a doutora Ivete Mafunzo, se calhar nos ajude. É uma das sugestões, é que promovamos na próxima revisão da Constituição da República a remoção da barreira dos 35 anos de idade, para que cidadãos possam se candidatar a cargo da presidência da República de Moçambique. E também que removamos esta barreira de novo dos 35 anos de idade para que sejam designados os juízes do Conselho Constitucional. Porque até onde eu sei, o Conselho Constitucional deveria ser um órgão técnico onde o que funcionaria deveria ser, de facto, aquilo que é a essência técnica jurídica do que lá estiver.
mas, neste caso, nos colocam a barreira dos 35 anos. Se eu me formo com 21 anos, tenho 10 anos de carreira brilhante, em direito, neste caso, escrevo centenas de livros ou dezenas de livros, não posso qualificar para ser juiz do Conselho Constitucional simplesmente porque não tenho 35 anos de idade. Isto nos parece que estes artigos, nos parece serem discriminatórios e carregam consigo uma carga extremamente preconceituosa para com a juventude, o que deve ser inadmissível num Estado de direito democrático. Ousamos dizer que essas normas são a cristalização da violência estrutural que o Estado exerce sobre os jovens, condicionando desta forma a paz no exercício dos seus direitos civis e políticos que a própria Constituição da República preconiza. Gostaria de ver toda a juventude moçambicana engajada nesta luta, por dentre outros aspectos, este é o travão visível para as aspirações da juventude. Daí que gostaria que todos aqui, independentemente dos credos políticos, pudéssemos nos engajar nesta campanha para a retirada destes artigos da Constituição da República de Moçambique. Nota bem, esta luta não é para mim, proponente, porque a partir de hoje já sou elegível eu próprio, porque já tenho 35 anos de idade, à presidência da República. É pena que as inscrições já fecharam e eu já não vou a tempo de reabri-las. Mas esta causa poderá beneficiar aqueles jovens que em 2028 em diante poderão continuar nesta fasquia que nós consideramos de jovens, que são os 35 anos. Porque, como nós vamos nos lembrar, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E muito obrigado por terem me escutado. Muito obrigado, Ivan Mazanga.